pode acabar fazendo com que você não pegue a menina, certo? Você não chegue nela. Por quê? Porque você fica preocupado com isso, aí você faz uma lista de possíveis desdobramentos do que pode acontecer caso você a aborde, né? Ainda mais hoje que isso se transformou quase numa atividade de risco, né? Em muitas situações. Então aí é pensar demais. E de fato, pensar demais não significa a priori pensar melhor. Uma das coisas que eu acho mais interessante na filosofia e muitos filósofos é perceber que às vezes você não deve levar tão a sério o que você pensa, pelo simples fato que você pode estar errado. Então, isso é uma coisa muito comum na filosofia, mas não é todo mundo que tem noção disso daí, que tem clareza disso, de que para pensar melhor, você necessariamente não precisa estar absolutamente certo de que tudo que você pensa está certo. É por isso que um ramo da filosofia, desde a Grécia, deságua naquilo que a gente chama de ceticismo, que é uma forma de pensamento que põe em dúvida a própria segurança do pensamento e leva muito em conta hábitos, costumes, experiências sedimentadas, né, do que a humanidade já teve, as pessoas teve, ou mesmo você ou eu tivemos na vida. Agora, não há dúvida que, quando você pergunta, pensar melhor faz bem? Pensar melhor é bom? Se eu entendo por pensar melhor como pensar de forma mais densa, organizada, sistemática, pode levar você sim a resultados pessimistas, como o próprio Schopenhauer, né, que é um dos filósofos mais pessimistas da história da filosofia. Pode levar você a uma percepção negativa da realidade. E isso, de fato, muitas vezes é relacionado, mesmo ao longo da história da filosofia ou a história da medicina antiga, a um certo temperamento melancólico, como sendo um temperamento que tem muito a ver com a prática filosófica, ou a prática do conhecimento, né? Então tem essa suspeita a qual você fez referência, ela ronda a filosofia, assim. E então, assim, às vezes, né, a gente pensar mais realmente não significa que estamos pensando melhor. Sim. Quando eu olho para a minha área, né, vou chamar de minha área, né, a área do dinheiro, né, existe uma evidência de você pensar melhor, que é você, por consequência dos atos que são consequência de um pensamento superior ou mais rápido, você tem mais resultado financeiro. Então, isso aqui é a evidência de que eu pensei melhor, né? Eu acho que essa ação vai subir, acho que aquela vai subir. A minha subiu mais, eu pensei melhor. Você acertou. Né? Eu acertei. Se isso perdurar, né, numa quantidade N de vezes, né? Porque às vezes pode ser também um acaso, né? Sim. Então, assim, isso aqui é uma evidência de que eu pensei melhor. Mas, indo para um campo mais amplo, sobre pensar melhor, o que poderia ser uma evidência de que o meu esforço em pensar mais está se transformando em pensar melhor? O que é uma evidência de que eu tenho um pensamento melhor agora e não que eu perdi simplesmente meu tempo me esforçando para pensar mais e não cheguei em nenhum lugar? Olha, alguém pode levantar a hipótese de que pensar melhor não necessariamente significa ter sucesso em coisa nenhuma. Isso também é uma coisa que a filosofia reflete, né? Às vezes, inclusive, uma pessoa pode ter dedicado a vida ao pensamento, ter morrido pobre, não ter sido reconhecido, e depois de 100 anos alguém tropeçar numa obra desse sujeito e perceber uma grande conjunto de ideias, e esse sujeito ficar famoso depois de morto. Né? Então, na filosofia isso já aconteceu algumas vezes. Significa que, de repente, aquele pensamento que ele teve como pensar melhor, o critério de você poder empiricamente dizer que o que ele pensou foi considerado como um pensamento de valor para o mundo do pensamento, pode vir depois que ele está morto. E ele, enquanto vivo, não usufruir do que se entende por sucesso naquilo que você faz. Reconhecimento, no mundo que a gente vive hoje, dinheiro em grande medida, né? Alguma forma de poder no espaço que você vive, espaço para a realização de alguns sonhos, de alguns projetos, né? Pensando nisso tudo aí como um conjunto de elementos que caracterizariam o sucesso do seu pensamento em filosofia ou qualquer outra área. Então, a evidência, por exemplo, quando você fala se a ação que eu investi deu certo e A investiu em outra e deu errado,
isso significa que eu pensei melhor. E aí você faz um reparo. Se isso se repetir várias vezes, significa que eu devo estar pensando melhor mesmo. E não é só sorte, ou seja, você está aplicando aí o método indutivo, como se fala em ciência. Se deu certo várias vezes, provavelmente há um princípio que orientou sua decisão, que faz com que você esteja acertando, portanto a gente pode descrever isso como pensar melhor. Se foi só uma vez, pode ter sido simplesmente sorte de beginner, como se fala por aí, né? Agora, a gente pode entender no mundo que a gente vive hoje, critérios de se entender que a pessoa pensou melhor, que ela teve sucesso no pensamento dela. Por exemplo, se ela for lida por muitas pessoas, no mundo das redes sociais, se ela tiver penetração, né? Se ela tiver nas redes sociais, se ela tiver reconhecimento de pares é muito difícil, porque os pares odeiam uns aos outros normalmente, principalmente no mundo acadêmico, intelectual, mas assim, se reconhecimento dos alunos, né? Se pessoas procurarem a sua produção, lerem o que você escreve, né? Grosso modo, alguém pode dizer se você ficar famoso, né? É claro que você pode ficar famoso porque você escreve livro autoajuda, e portanto sucesso puro e simples enquanto tal não é um critério suficiente para avaliar, porque o mercado compra lixo também, né? E você pode ficar rico vendendo lixo, como muita gente fica, né? Então, mas eu diria que o reconhecimento no mundo em que você vive de pessoas que avaliam o mundo e a sua vida a partir do que você escreve, do que você diz, e também o dinheiro que você ganha por conta disso, porque a área intelectual da filosofia é uma das áreas mais difíceis de você agregar valor econômico, né? Eu diria que quase todas são mais fáceis. Não necessariamente você fique rico, mas que você tem um caminho, como você falou, do encanador, por exemplo, né? Quando estava comparando com o médico na nossa conversa anterior. Então, assim, é claro que se você, além de reconhecimento no mundo capitalista, de mercado, você tiver, além do reconhecimento, você ganhar dinheiro e você começar a ser visto como alguém não necessariamente rico ou mesmo rico, mas que tem retorno, né? É mais um critério para dizer que você pensou melhor. Eu me considero uma pessoa que penso bem. Eu me considero uma pessoa que sou, de alguma forma, minimamente inteligente, né? Fiz teste de QI, tenho um QI um pouco acima da média e tudo mais, então eu me considero um cara inteligente. E aí, o que eu faço? Eu me dedico a ensinar, né, dentro da minha área. Então eu estudo muito, eu leio muitos livros, eu converso com muitas pessoas, eu converso com investidores, eu faço muitas perguntas para essas pessoas. E aí eu identifiquei que uma coisa que me ajuda a aprender é fazer perguntas, o tempo todo perguntas, ao invés de afirmações. Perguntas, para eu chegar realmente a conclusões cada vez melhores, né? E eu vou sempre mudando a minha opinião, crescendo, aprimorando. Mas que passo que eu posso tomar, né? Você falou algumas coisas interessantes, né? Tempo de leitura, questionar as convicções, contra-fórmulas, né? Não ficar preocupado em agradar os outros, isso tudo te ajuda. Mas quem está ouvindo a gente agora e fala, eu quero começar a pensar melhor, o que a pessoa deve se fazer alguma pergunta específica? Então eu penso, isso daqui é gostoso. Eu devo começar a refletir sobre isso e me questionar, mas será que é gostoso mesmo? Mas o que significa gostoso? Mas será que tem a ver com a cor? Qual que é o caminho da reflexão filosófica? Esse tipo de pergunta normalmente